38ª Sessão Ordinária, dia 9/11/2015. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Admir Hatbach, vereador Aurimar Lipinski, vereador Celso dos Santos Berlato, vereador Cláudio Finta, presente, vereador Edi de Garaiper, Presente. vereadora Inês Luiza Tamanini Rô, vereador Johnny Tribes presente, vereador José Gotardi e vereadora Margot Tealf. Tudo bem. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual eu declaro aprovada e, de conformidade com o regimento interno, faculto aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas, bem como dos projetos de origem do Executivo Municipal. Ofício das Centrais Elétricas de Santa Catarina, encaminhando a planilha de controle de saldo da conta COSIP referente ao mês de agosto de 2015, com acumulado total de R$ 19.031,43. Ofício número 197 da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, encaminhando cópia dos atendimentos efetuados no mês de outubro do corrente ano da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, do Centro de Referência de Assistência Social e da Proteção Social Especial, assinado pelo secretário municipal Felipe Rafael de Rodrigues. Da Associação Comercial e Empresarial de Corupá, convite para participar da palestra em comemoração aos 30 anos de fundação da SIAC, com o advogado Dr. Joaquim Martinelli, presidente da SIGE, da Associação Empresarial de Joinville, e presidente da Martinelli Consultoria Tributária Empresarial. O tema, Panorama dos Negócios do Brasil de hoje. Data, 24 de novembro, horário às 20 horas, tendo como local o restaurante do Seminário de Corupá. O investimento será de R$ 50 para associados e R$ 60 para os não associados, com direito ao jantar, excluso bebidas. Ofício digitalizado do Núcleo de Operações Aéreas de Resgate de Guaramirim, datado de hoje. A Associação Unitária de Busca, Salvamento Aéreo e Resgate, Aviação de Bombeiros Voluntários do Vale do Itapucu, Departamento de Operações Terrestres, Aéreas e Aquáticas de Resgate, a qual pertence o primeiro Núcleo de Operações Aéreas e Resgate, vem por meio desta buscar a oportunidade de apresentar o projeto de aviação no ar para as autoridades desta casa no município de Corupá. Trata-se de projeto pioneiro no Brasil, ao custo mensal de 22 centavos ao mês por habitante, mantendo equipe profissional, helicóptero atuando 20 horas de voo por mês na região da Vale. Objetivo principal, comprar nosso helicóptero para apoiar os hospitais da região, da Associação Municipal do Vale do Itapucu, o Serviço de Bombeiros, Defesa Civil, Defesa Social, servindo de forma voluntária a todos os munícipes da nossa região. Objetivo específico, locar a primeira aeronave para iniciar as operações de voo em janeiro de 2016. Agradecemos e convidamos a conhecer nossa base de aviação, com localização na rodovia BR-280, quilômetro 43, próximo da Fazenda da VEG, fundos da Igreja, Estrada Poço Grande, número 100, bairro Poço Grande, Guaramirim, Santa Catarina. Assinado pelo presidente Joanes Espésia. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 228/2015 do Prefeito Municipal, encaminhando para apreciação e votação do projeto de lei número 17 de 2015. Projeto de lei. Luiz Carlos Tamanini, prefeito do município de Corupá, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera caput o artigo 10 da lei número 1939 de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação e acrescenta o parágrafo 5º. Artigo 10. O valor devido mensalmente a título de imposto sobre serviço pelas microempresas optantes pelo Simples Nacional, que aufiram receita bruta no ano calendário anterior, igual ou inferior ao valor definido no parágrafo 18 do artigo 18 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, em valores fixos, conforme tabela abaixo.
Receita bruta oferida no ano anterior, até R$ 60.000, valor de ISS devido, R$ 50. Receita bruta oferida no ano anterior de R$ 60.001 a R$ 120.000, valor de ISS, R$ 100. E de R$ 120.001 a R$ 180.000, R$ 150. Parágrafo 5º. Para as empresas que se enquadrarem entre o limite máximo previsto entre a primeira e segunda faixa de receitas brutas anuais constantes dos anexos 3 a 6, as mesmas deverão recolher ISS-QN de acordo com as demais empresas optantes do Simples Nacional. Artigo 2º. Altera o artigo 12 da Lei 1939 e cria os parágrafos 1º a 4º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Os escritórios contábeis optantes pelo Simples Nacional recolherão o ISS-QN em valores fixos através de guia de recolhimento do próprio município, conforme determina o artigo 18, parágrafo 22A da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, na proporção de 20 unidades fiscais de referência municipal por mês para cada sócio, profissional ou funcionário do escritório. Parágrafo 1º. Do somatório de sócios profissionais e funcionários serão excluídas as funcionárias que atuem exclusivamente como faxineiras e ou diaristas. Parágrafo 2º. A Fazenda Municipal fiscalizará seu número de sócios, profissionais e funcionários informados pelos escritórios contábeis, confere, e sendo constatada falsidade de informações ou omissão dos dados nos termos do parágrafo anterior, serão tomadas as seguintes providências. A linha A, lançamento do imposto devido, e a linha B, aplicação de multa de 2.000 unidades fiscais de referência municipal. Artigo 3º, revoga o artigo 14 da Lei nº 1939 e artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 229 de 2015, em justificativa ao projeto de lei número 18 de 2015. Projeto de lei número 18. Autoriza o município de Corupá a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa, dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e dá outras providências. Luiz Carlos Tamanini, prefeito do município de Corupá, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a enviar para protesto as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do município, constituídos na forma da legislação em vigor, independentemente do valor, bem como os títulos executivos judiciais condenatórios de quantia certa transitados em julgado. Parágrafo único. A cobrança da dívida ativa poderá ser efetivada administrativamente, judicialmente ou por meio de protesto, podendo ser adotada uma ou outra isolada ou cumulativamente sem benefício de ordem. Artigo 2º. Compete ao município de Corupá, por meio da Secretaria de Administração e Fazenda e da Assessoria Jurídica, levar a protesto os seguintes títulos. Inciso 1. A certidão da dívida ativa emitida pela Fazenda Pública Municipal em favor do município de Corupá, independentemente do valor do crédito e cujos efeitos do protesto alcançarão também os responsáveis tributários apontados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, desde que seus nomes constem da certidão de dívida ativa. Inciso 2. A sentença judicial condenatória de quantia certa em favor do município de Corupá, desde que transitada em julgado, independentemente do valor do crédito. Parágrafo 1º. Efetivado o protesto sem que o devedor tenha, no prazo legal, quitado o débito, a assessoria jurídica fica autorizada a ajuizar a ação executiva do título em favor do município, ou, sendo o caso, a requerer o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com todos os valores devidamente atualizados, sem prejuízo da manutenção do protesto no cartório competente. Parágrafo 2º. Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito pelo devedor, inclusive dos honorários advocatícios, dos emolumentos cartorários e das custas judiciais, o município de Corupá requererá a baixa do protesto ao tabelionato de protesto de títulos e documentos, bem como a extinção ou a suspensão da ação de execução eventualmente ajuizada. Parágrafo 3º. Na hipótese de descumprimento do parcelamento,
o município de Corupá fica autorizado a levar a protesto a integralidade do valor remanescente apurado e devido. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º, as parcelas inadimplidas de parcelamentos concedidos pela administração tributária poderão ser levadas a protesto individualmente mediante expedição de certidão específica relativa à parcela não paga. Artigo 3º. Cabe à Secretaria da Administração e Fazenda, com assessoria jurídica, efetuar o controle de legalidade dos títulos que serão levados a protesto nos termos da legislação vigente. Artigo 4º. O município de Corupá fica autorizado a efetuar o protesto dos respectivos títulos nas ações de execução fiscal em curso, bem como nas sentenças judiciais que se encontram em fase de cumprimento de sentença na data da publicação desta lei, observado o disposto no artigo 2º. Artigo 5º. Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após o pagamento total da dívida, incluídas as custas judiciais, honorários advocatícios, emolumentos cartorários ou parcelamento daquela. Artigo 6º. Em consonância com o artigo 472, parágrafo 7º do Código Tributário Nacional, fica a assessoria jurídica autorizada a não ajuizar execuções de créditos tributários de baixo valor, considerando-se como tal o montante correspondente ao salário mínimo nacional. Parágrafo único. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação a cada sujeito passivo, depois de somados todos os débitos que possua inscritos em dívida ativa do município. Artigo 7º. A autorização de que trata o artigo 6º não impede a cobrança administrativa ou protesto extrajudicial, bem como inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes municipal. Artigo 8º. Os créditos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa, os quais não estejam em situação de suspensão ou interrupção prescricional, após o decurso do prazo de 5 anos de sua constituição definitiva, cujas execuções não tenham sido ajuizadas por força do valor mínimo para tanto exigido ou por falta de requisito formal, serão cancelados. Artigo 9º. O chefe do Executivo poderá, mediante decreto, regulamentar o disposto nesta lei. Parágrafo único. Cabe à assessoria jurídica e ao secretário municipal de Administração e Fazenda, mediante portaria, a expedição de normas complementares para o cumprimento desta lei e seu regulamento. Artigo 10. Convênio a ser firmado com os cartórios de protesto locais regulará a remessa e retirada dos títulos, bem como dos respectivos valores. Parágrafo 1º. Os tabelionatos fornecerão ao município de Corupá, mensalmente ou quando solicitado, certidão em forma de relação dos protestos vigentes, dos retirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa ou outro meio, nem mesmo parcialmente. Parágrafo 2º. A certidão na forma de relação será fornecida gratuitamente, sem nenhum ônus para o município de Corupá, e os tabelionatos serão responsáveis pelas informações que enviarem. Parágrafo 3º. A apresentação a protesto poderá ser realizada por meio eletrônico. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado pelo prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 230, encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei complementar número 7 de 2015, que altera dispositivos que enumera da lei complementar número 10, de 29 de setembro de 2009. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 33 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, com a seguinte redação. Artigo 33, parágrafo 6º. A isenção prevista no caput deste artigo não será concedida aos proprietários de imóveis, pessoas físicas que pertençam ao quadro societário de pessoas jurídicas, no caso previsto no inciso 4 deste artigo. Artigo 2º. Altera os incisos 1 a 3 e cria o inciso 4 no artigo 43 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, que trata do Código Tributário do município de Corupá, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. Inciso 1. Serviços previstos nos itens 6.05, 12, 15, 18, 19, 22, 26 e 28 e seus respectivos subitens do anexo 1 desta lei, 5%.
Inciso 2. Serviços previstos no item 21 do anexo 1 desta lei, 2,5%. Inciso 3. Serviços previstos nos subitens 6.01, 6.02, 10.09 e 14.04 do anexo 1 desta lei, 2%. Inciso 4. Outros serviços, 3%. Artigo 3º. Acrescenta os parágrafos 3º a 5º o artigo 44 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44, parágrafo 3º. Nos serviços de registros públicos cartorários e notariais, o preço dos serviços será o valor dos emolumentos incidentes sobre as escrituras e estabelecidos por lei estadual, deduzidos os valores destinados ao Estado e outras entidades por determinação legal. Parágrafo 4º. O montante do imposto apurado nos termos do parágrafo 3º deste artigo não integra a base de cálculo, devendo ser acrescido ao valor dos emolumentos. Parágrafo 5º. Nos serviços de registros públicos cartorários e notariais, os notários e ou registradores deverão destacar na respectiva nota ou recibo de serviços prestados o valor relativo ao imposto sobre serviço de qualquer natureza. Artigo 4º. Altera a linha D do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. A linha D. Mais de um empregado profissionalmente não habilitado para o exercício da atividade correspondente aos serviços prestados. Artigo 5º. Cria o artigo 51-A na Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, com a seguinte redação. Artigo 51-A. Os profissionais liberais regulamentados, não munícipes, atuantes na área da construção civil que prestarem serviços de execução, assessoria ou administração de obras do município de Corupá, deverão recolher um imposto sobre serviço de qualquer natureza pelo valor apurado nas ARTs e notas de serviços, não podendo esse ser inferior ao previsto na tabela abaixo. Edificação de até 100 metros quadrados, valor 30 unidades fiscais de referência municipal. De 100,01 metros quadrados a 250 metros quadrados, 60 unidade fiscal. De 250,01 metros quadrados a 500 metros quadrados, 100 unidades fiscais. A partir de 500,01 metros quadrados, 250 unidades fiscais. Artigo 6º. Revoga os parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 65 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009. Artigo 7º. Altera o artigo 219 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 219. O atraso no pagamento das prestações sujeita o contribuinte a multa de 0,33% ao dia, até o limite máximo de 20% do valor de cada prestação em atraso. Artigo 8º. Altera o caput do artigo 347 do Código Tributário Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 347. A multa de mora será aplicada sobre o crédito, atualizada à razão de 0,33% ao dia, até o limite máximo de 20%, considerando-se sempre como data base a do vencimento do débito. Artigo 9º. Cria o artigo 438-A, na Lei Complementar número 10, que trata do Código Tributário Municipal, com a seguinte redação. Artigo 438-A. Serão aplicadas as seguintes reduções aos contribuintes que quitarem seus débitos com a Fazenda Municipal em uma única parcela. Inciso 1. De 50% sobre juros e 50% sobre a multa moratória, os contribuintes que quitarem integralmente seus débitos antes da inscrição da dívida ativa, desde que não tenham sido objeto de autuação com base no artigo 349. Inciso 2. De 30% sobre juros de 30% sobre a multa moratória aos contribuintes que quitarem integralmente seus débitos antes da inscrição em dívida ativa, desde que não tenham sido objeto de autuação com base no artigo 349. Parágrafo único. Em havendo débitos lançados em dívida ativa e outros, ainda que não tenham sido lançados, se aplica o disposto no inciso 2 deste artigo. Artigo 10. Altera o anexo 3º da Lei Complementar Municipal número 10, que trata da taxa pelo exercício de atividade eventual ambulante domiciliado no município de Corupá e domiciliado fora do município de Corupá, que passa a vigorar com a seguinte redação e configuração.
Anexo 3. Taxa pelo serviço de atividade eventual ambulante domiciliado no município de Corupá, fator por dia, com caminhão, 30 unidade fiscal de referência municipal, com outro veículo, 20 unidades e sem veículo, 15. Por mês, com o caminhão, 100 unidades fiscal de referência municipal, outro veículo, 70 unidade fiscal de referência municipal e sem veículo, 60 unidade fiscal de referência municipal. Por ano, com caminhão, 400 unidades fiscal de referência municipal, outro veículo, 300 unidades fiscais, sem veículo, 250. Para os domiciliados fora do município de Corupá, por dia, com caminhão, 120, outro veículo, 90 e sem veículo, 60. Por mês, com caminhão, 420, com outro veículo, 315 e sem veículo, 225. Por ano, com caminhão, 1.500 unidades fiscal de referência municipal, com outro veículo, 1.200 e sem veículo, 900 unidades fiscal de referência municipal. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assinado pelo prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. São essas as correspondências, senhor presidente. Eu agradeço a assessora pelas leituras, encaminho as correspondências ao arquivo, informo que o espaço ao grupo no ar pode ser concedido para o uso da tribuna na próxima sessão, no dia 16 do corrente, e encaminho os projetos de leis às devidas comissões para análises e pareceres, pedindo o empenho das comissões. Haja visto que teremos ainda somente 5 sessões ordinárias, até o início do recesso legislativo. Ainda no pequeno expediente, eu questiono a assessora administrativa se há algum vereador inscrito. Ok, não havendo ninguém inscrito, passamos então ao grande expediente e mediante sorteio. Eu chamo o único inscrito, Ed de Garipe. Eu passo a presidência ao vice e peço a palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Ed de Garipe. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores presentes, vou fazer a leitura aqui para seguir a nossa sistemática dos presentes de hoje, até para que fique registrado. Estamos aí hoje o Claudimir Farias, o Hilberto José Rohr, o Alberto Fernandes, o Alisson Wolf Siqueira, o Sandro Gladys, o Robson Ramos, o Osvario Mendes, a Marielle Romanoves, o Ernesto Felipe Blunk, nosso sempre prefeito, o vice-prefeito Kutcha, secretário Jonei, o Gerson Schinken, o pastor Geraldo, o Daniel e a Gislaine Martins, os funcionários da casa, a todos boa noite. Eu só quero aproveitar o espaço na tribuna para falar para vocês. A maioria dos vereadores estava presente, mas essa semana tivemos a conferência, sobre a questão do esgoto de Corupá, e ela aconteceu durante o dia inteiro. No final foi lavrada uma ata, e participamos, dando sugestões, as quais foram acatadas, especialmente porque eu sei que no dia eu talvez tive alguma dificuldade de expressar certinho a forma de pensar, mas é o seguinte, até para que se registre. Considerando que as pessoas que moram em Corupá, os munícipes daqui, produzem uma certa quantidade de dejetos e de lixo, e que isso tem que ser da melhor forma possível, eu não iria dizer guardado, mas tem que ser destinado, Então, nós temos que fazer isso, até por lei federal, e isso tem um custo. Muito bem, foi apresentado para nós aqui na Câmara de Vereadores e mais uma vez na conferência, uma planilha
e todo um estudo feito por uma empresa competente e que demonstrou cabalmente que o processo é possível, desde que se aproveite de algumas variáveis, como o tempo em que você vai implementar esse projeto e considerando que, especialmente o esgoto, é muito caro, é mais caro você limpar esgoto do que produzir água potável, então esse esgoto tem um custo relativamente alto. Então, a sugestão feita naquela ocasião, na planilha, foi de que se utilizasse, ou se unisse Águas de Corupá com uma nova empresa, essa que vai possivelmente tratar o esgoto, especialmente o esgoto. Muito bem, o raciocínio é bem simples. Considerando que todo o recurso que vai pagar esse investimento vai sair dos munícipes de Corupá, quer dizer, as pessoas aqui, de alguma forma ou de outra, vão pagar isso, e vai sair dos recursos naturais de Corupá, que é a nossa água, surge a pergunta entre as pessoas, por que é que nós não podemos fazer isso? Por que é que não poderia uma empresa, possivelmente estatal, a qual eu, quero dizer, depois eu vou explicar, eu sou contra o Estado gerindo isso, mas por que é que nós vamos dar lucro a um terceiro, quando a gente poderia transformar esse eventual lucro ou em menores tarifas ou em investimento no município? Então, o argumento foi apresentado e foi prontamente acolhido, e inclusive, na ata final que aconteceu, se optou por apresentar dois cenários. Um seria o de que o edital de concorrência pública sairia simplesmente pedindo ou oferecendo esse pacote para que alguma empresa se habilite a eventualmente fazer esse serviço, né? Esse seria um cenário, e o outro cenário seria de que a autarquia Águas de Corupá, nos moldes de uma empresa que já tem em Joinville, viesse a fazer esse serviço como autarquia municipal. Então, eu creio que essa concorrência pública, eu digo que ela foi vencedora, porque ela apreciou, de uma forma bem democrática, as diversas formas de pensar. Vai ser montada agora uma comissão de pessoas de Corupá que vão visitar essa empresa em Joinville, que eu me esqueço o nome agora, como é que é? Eles fizeram até um trocadilho com o nome parecido com Kazan. Mas, enfim, é a empresa joinvilense lá de saneamento, né? Para nós vermos a forma como eles trabalham e tal, e trazer essa experiência. E, na sequência, será feito uma nova conferência. Não vai ser conferência, eu acho que daí vai ser o que não é a conferência? É o que nós fizemos, uma audiência pública para a elaboração do edital, onde, novamente, as pessoas podem dar seu input. Então, assim, eu creio que o processo está sendo conduzido exatamente a exemplo do que o Ministério Público quer. Primeiro, de que se tome alguma medida e que efetivamente se comece a caminhar no sentido de limpar todos os esgotos e acabar com a contaminação, né? E segundo, está sendo bastante aberto, perfeitamente democrático. Então, eu fico contente que isso tenha acontecido e agora nos resta apreciar os diversos cenários, né? Me permite a palavra? Pois não... inclusive, se comentou, né, nessa conferência da possibilidade de se fazer um consórcio, né, entre alguns municípios, né, principalmente com Jaraguá do Sul, que já tem esse tratamento de esgoto, mas, a princípio, parece-me, né, que havia um certo interesse. Depois voltaram atrás porque complica, né? Então, eles estão tratando já o esgoto de Jaraguá, e aí, então, cada um vai ter que se virar sozinho, né? Sim.
Na verdade, foi o Herman que sugeriu que se levantasse novamente essa hipótese do consórcio. Esse consórcio tinha sido proposto em 2008, 2009, e na ocasião Jaraguá do Sul tinha interesse em fazer esse consórcio dos diversos municípios, mas por alguma razão não aconteceu, e Jaraguá do Sul, nesse meio tempo, montou uma empresa mais ou menos nos moldes do que eu imagino, do que eu achava legal, mas isso é uma posição pessoal minha. E hoje em dia ela não tem mais interesse no consórcio, né? Inclusive o César, que elaborou todo o estudo, ele é o responsável por essa área dentro da empresa de Jaraguá do Sul, e, enfim, eles não têm mais interesse nisso, né? Até, senhor presidente, Pois não, Jônio. Até colocando, né, que, segundo o César, Jaraguá do Sul, até o 2016, deve estar concluído 80% do saneamento básico daquele município, né? Que está de parabéns, né? Eu acho que vai ser um dos únicos do Brasil, né, que vai conseguir, em período tão curto de tempo, esse percentual, né? Realmente, Jaraguá está andando a passos largos. Eu tive conversando na semana passada com o César também a respeito disso, e também com o Ministério Público. Então, eles, é claro que nós temos assim muitos problemas a ser resolvidos ainda, né? Mas de forma geral, as coisas estão andando, caminhando a passos largos agora. Infelizmente, do governo federal, da onde a gente deveria normalmente ter dinheiro, né, através de programas, não vai acontecer. Estive conversando com o promotor, ele me disse, esquece, eu estou aqui para fazer cumprir a lei, mas eu sei que de órgãos federais você não vai conseguir dinheiro, né? Você vai ter que, sim, constituir uma empresa que faça isso. Agora, se esta empresa vai ser uma empresa pública, ou se essa empresa vai ser uma empresa privada, ou o que no... Economia mista, né? De economia mista, o que no meu entender seria o ideal, de que as pessoas de Corupá viessem a formar uma empresa de capital aberto, onde cada um poderia ser sócio, com uma quantidade maior, menor, inclusive empresas poderiam vir a ser sócias, né? Existe uma empresa interessada, ela pode dar todo o suporte, todo o arcabouço jurídico, mas ela deveria, e isso eu gostaria de trabalhar melhor essa ideia, ela deveria permitir que, né, a Maravilha quer participar, quantos quer participar? R$100, R$500, R$1 milhão? Né? Então, nós teríamos, assim, de uma forma bem democrática e aberta, a constituição de uma empresa que visasse o interesse, que não visasse lucro, que ela visasse a distribuir e a retornar para o município, claro, remunerando os investidores, né? Mas de uma forma, especialmente, a parte, assim, a espinha dorsal desta coisa seria que você iria ter que montar uma comissão de pessoas que iria deliberar sobre as ações a serem tomadas por essa empresa, não é? Os modos de qualquer sistema vendendo cota de gerencial. ações, pois né? não, Jônio? Vendendo cota de ações, até porque é um investimento, acho que né, a concessão é 30 anos, né? Sim. Como pega águas e o saneamento básico, se torna, e o lixo próprio, né? Se torna um grande negócio, digo assim, para qualquer empresa que vier a administrar, né? Isso aí, como você falou, né? E qualquer particular, Jônio. Né? É um bom negócio para qualquer. E com o dinheiro fica no município de Corupá, se fosse o pessoal de Corupá, né? Exatamente. E assim, o Jônio fala do que sabe também. O custo do tratamento de água em Corupá é muito barato. Nós temos uma água de excelente qualidade. Então, nós temos um custo baixo e essa água dá lucro. E água é um bem que não vai aumentar, ele só tende a diminuir. E o consumo vai aumentar. Então, nós temos uma região adjacente aqui que vai precisar de águas. Em um momento seguinte, nós poderemos estar vendendo, eventualmente, águas para Jaraguá do Sul, e muitos municípios fazem isso, compram de terceiras. Então, a ideia está lançada, né? E eu espero que a gente consiga fazer com que esse processo caminhe, e, primeiro, para que, efetivamente, o tratamento de esgoto saia, né? E, se houver pessoas interessadas no município, que elas possam participar do processo, né?
Eu queria aproveitar, fazer uma pergunta, deixar registrada uma pergunta para o Departamento Jurídico, que me passou agora. Quando o município tem o direito sobre a retirada de material de uma jazida mineral, qual é o direito que tem o proprietário das terras sobre acesso, sobre, digamos assim, eu tenho o direito de exploração da jazida, pode o proprietário impedir que eu a explore? Então, eu preciso dessa resposta. Eu só queria que você registrasse e passasse. Eu pensei que a assessora jurídica estaria aqui hoje, mas não está. Então... Nininho, me permita? Pois não? Todo minério, existe companhias hoje, nem particular, são companhias, né? Sim. E o terreno é do proprietário. Sim. Ele tem o minério, mas não tem a estrada. A estrada é negociado com o proprietário. Sempre foi feito isso, até eu fui secretário aqui de obras, né? Uhum. E toda vez que nós fôssemos passar em uma propriedade, era feito o acerto com o dono do terreno, porque, como diz, o jazido é da companhia, mas as terras são do proprietário. Ele, sabe, a mesma coisa que comprar um terreno no meio de tantos outros, você comprou ele só para ter ele lá, porque você não tem acesso, só se você comprar o acesso para ele, né? Ah, perfeito, eu preciso entender isso direito, não é? Beleza, eu acho que era isso. Só para reforçar, aproveitando a presença do nosso sempre prefeito Blunk aqui, falar mais uma vez, a gente comentou na última reunião sobre algumas ações que a gente poderia vir a tomar, para que, se o senhor quiser, a gente está à disposição para fazer uma equipe e começar a pensar, né, ter algum tipo de sinergia aí para, eventualmente, não sei se é possível implementar alguma coisa daquelas ideias ou não, ou melhorá-las, né? Tá? Estamos aí à disposição. Tá bom? Nininho, só mais uma Pois não. Quando falou ali em tratamento de água e esgoto, é um trabalho separado do resíduo sólidos? Sim. O resíduo sólido, este sim, é objeto de um consórcio, porque são duas coisas distintas. O esgoto, né, nós vamos tratar aqui localmente. Sim. Investimento hoje em dia previsto 56 milhões, né? Isso. Mas isso num prazo de tempo e tal. E também ainda pode ser revisto. O resíduo sólido já é um investimento bem maior, que não tem condições de ser bancado nem por um município nem por outro. E para que ele se torne economicamente viável, tem que ter uma certa quantidade de tonelagem de lixo dia. Hoje em dia, no mínimo 150 toneladas dia. Esse é o mínimo para que ele viabilize todo o investimento e tal. Então, tem aí diversas ideias de que formas se vai fazer esse, que não vai ser um depósito de lixo comum. Na verdade, esses acabaram, né? Hoje em dia, dentro daquilo que nós já demonstramos aqui na Câmara, que foram aqueles que a gente foi ver na Alemanha e tal, tem diversos tipos de modelos aí. E aí esse consórcio, para que consiga chegar nesta quantidade, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Curupá e Schroeder. Massaranduba não está junto, porque não sei por que razão. Questões, acho que de distância e tal. Talvez pela distância, eu não sei por que não... Mas esses municípios aí, Schroeder, Guaramirim, Curupá e Jaraguá, eles já dão essa tonelagem de lixo por dia e que viabiliza o processo. E Curupá, né? Curupá, eu esqueci de falar. E o que foi comentado aqui simplesmente foi se nós aceitaríamos começar a discutir a formação desse consórcio. E isso foi também acordado de que, quer dizer, não está sendo feito ainda, vamos começar a discutir, mas, para tanto, eles têm que ter o compromisso nosso de que nós temos interesse, né? E isso foi... Só, ainda complementando, eu fiz um questionamento ao César, né, sobre resíduos sólidos, né? A gente vê nessas BRs aí, né, móveis jogados na beira da estrada, colchões. Agora mesmo tem acho que um sofá-cama jogado, um sofá grande, jogado aqui na 280.
Então, eu questionei ele sobre esse tipo de lixo, né, porque é um lixo maior. Ele até questionou que, na verdade, é feito coletas, né, ou seja, algum trabalho, tipo, cada prefeitura passa um caminhão ou algo parecido, né? Sim. Mas isso acho que devia ser feito em mais vezes, né? Ou ao menos se destinar um lugar para que se colocasse, porque às vezes tu tem um colchão em casa, um sofá velho, mas vai fazer o quê? Tocar fogo não pode. Né? E jogar onde? Então deveria ter mesmo um lugar para destinar, sei lá, para depois tomar alguma providência, né? Que eu sei que acontece muito trabalhos de pessoas de livre e espontânea vontade, como tem limpeza de rios. Catadores, né? Os catadores, que vão aí nas cidades, nas estradas e catam lixo e fazem uma empreitada, um pichiru, né? Então, mas eu acho que é importante... Não é pichuleco, né? Que eu levantei esse fato porque é feio. Tá? Tu vê um colchão jogado na beira da estrada, um sofá-cama jogado na beira da estrada. Mas é que as pessoas também não têm onde jogar. Cláudio. Incinerar não pode. Se tocar fogo, você vai preso. Vem o bombeiro. Então, isso eu acho que é toda a cidade, inclusive até nós aqui, que podemos servir de exemplo, que arrumássemos um local, né? E divulgássemos, quem tem um colchão velho lá, que traga, nós vamos acondicionar no local, depois toma-se uma providência, né? Porque realmente é complicado. Cláudio, na verdade, eu estava vendo a televisão na semana passada, a de Blumenau, e eu vi um programa lá em que o pessoal estava reclamando que eles estavam fazendo a separação do lixo em casa e que, na sequência, o lixo estava sendo jogado num lugar só. Tá? Então, e as pessoas reclamando. Então, disso daí, a gente tira algumas lições, né? A principal delas, no meu entender, é de que as pessoas, em geral, têm muita boa vontade. Tá, né? Se você lançar o programa, a pessoa... Eu vejo minha mãe lá em casa, ela lava as coisinhas para guardar. Isso aqui vai para um lixo, aquele vai para outro, né? Ela tem 82 anos e tem consciência. Então, e assim vai. Isso não é nessa casa, é em todas. Então, nós vimos diversos modelos naquela ocasião que nós fomos visitar os diversos depósitos de lixo. E um deles que eu mesmo já experimentei também, que funciona muito bem e é o mais barato. Tanto assim que é muito empregado, especialmente lá que nós vimos foi na Alemanha. Acontece o seguinte, uma das partes mais caras, ou muito caras, é justamente o recolher. Porque se você recolhe lixo, o que chamam de lixo molhado, ele pode ser compactado dentro do caminhão e você coloca muita coisa. Agora, esse lixo grande, um sofá, enfim, você tem que recolher ele com um caminhãozinho aberto, ou um baú. Então, fica caro, porque não cabe muita coisa lá dentro, né? Então, são os tais dos lixos de grande volume. A forma que eles resolveram isso na Europa, na Alemanha especialmente, você tem um local, um ponto de entrega, onde a pessoa leva o lixo. E lá é um pouco diferente, mas eu acho que é muito justo. Você vai lá e você vai pagar pelo lixo que você entrega. Você não precisa fazer um pagamento de lixo mensal. Se você produz, por exemplo, você está fazendo uma reforma na tua casa, você vai ter tijolo, não sei o que lá, você vai pegar, vai pôr isso na tua carretinha, no teu caminhão, e vai entregar. Lá você vai ter um container, ou um local destinado ali, vai esse tipo de lixo. Ferro vai naquele outro monte. O colchão vai num outro monte. Entende? Então, você economiza a mão de obra, porque as pessoas sozinhas já vão fazendo. Você somente vai ter uma pessoa na entrada que examina o teu lixo, e isso eu já fiz lá, vai dizer, isso aqui custa R$2. Não são valores altos, entende? Mas você tem as duas vantagens aqui. Uma é que o que você falou, onde eu vou jogar um colchão? Vou pôr na rua para alguém levar? Não dá. Então, eu tenho que ter um ponto onde destinar esse lixo, né? E o outro é que você vai tirar os caminhões da rua que vão fazer a recolha. Né? Funciona. Né? Então, isso foi conversado também com o César aqui, talvez é um programa de conscientização das pessoas e tal. Eu digo, olha, pode fazer que o nosso povo aqui responde. Né? É isso, gente. Oi. Também devia lembrar que agora está sendo feita a troca daquela tubulação ali na Hansa, viu? Desde o começo do mandato foi comentado aqui na casa que ali alagava, que tinha aquele ribeirãozinho ali, o tubo era muito pequeno, que fazia um piscinão de ramos ali sempre, quando chovia muito. Ele está sendo trocado, está sendo substituído por uma tubulação bem maior, e daquelas de zinco, sabe, ao redor, estão trocando.
Mesmo abaixo de chuva estão trabalhando, estão trocando. Opa, que Eu passei, parei lá, fui dar uma olhada e realmente Eles- agora está saindo. Faz Eles 3 não estão anos que nós- trocando, eles estão adicionando ele no lado da tubulação já existente, né? Eu não sei a forma, a palavra exata eu não sei, mas dá 2 metros e pouco a tubulação. O diâmetro. O diâmetro. Não, é muito Bem maior, bem mais, interessante, 3 sabe? vezes o tamanho que tem. É tubo de Mas 80, isso né? é uma obra do DENIT, então, né? Sim, do DENIT. Ah, tá. Do DENIT. Depois de tantos anos, essa Tecnim está sendo Nós executada, está saindo. nós tivemos no DENIT há 3 semanas atrás, em Mafra, e eles falaram disso, e também aquele outro lá no Santo Antônio também Não, vai ser aqui mexido, né? Que também é um problema crônico lá, né? Muito bem, eu Bom, agradeço. já Ah, que pois não. ele mudou de assunto, entrou em tubulação, né? Eu acho que é conveniente também a gente comentar sobre aquilo que foi feito, né? Como, por exemplo, aqui na rua Jaraguá, né? Eu conversei com os moradores da região e já melhorou muito aquele trabalho que foi feito, aquela tubulação. Já ninguém falou mais em água. Aí até esqueceram, é verdade, não tem água essa vez. Deu aquela chuvarada. Hã? Então, só para lembrar que aquilo ali já ajudou bastante, apesar de ter demorado. Exato, Mas foi, já ajudou bastante. foi trocada toda a tubulação da rua Jaraguá, né? Pedido daqueles moradores, né? E até era uma discussão grande aqui, Nininho. É que nós tínhamos um amigo nosso, né? Que reclamava e por fim estava entupida, não era da tubulação, é que estava entupida a entrada, a saída dele, né? Os particulares dele. E a água voltava, né? E ele, meu Deus, vinha aqui, olha, tem que trocar aquela tubulação, fomos lá abrir. Valeu, obrigado então. Devolvo a presidência ao vereador Edgar Eppen. Assumo a presidência e não tendo mais inscritos e nem ordem do dia nessa noite, não me resta mais nada do que agradecer a presença. Só um minutinho antes de encerrar. Presidente. Eu até tinha esquecido, nesse final de semana nós temos um festival no 15, né? Então me pediram para que comunicasse aos presentes que vai ter lá festival, como todo ano tem, e já na sexta-feira vai ter uma costelada, e no sábado e domingo vai ter os jogos. Então, quem pudesse fazer presente para prestigiar, no 15. Tá, obrigado. Ok. Então eu agradeço a presença de todos e declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 16 de novembro do corrente ano, no mesmo local e horário. Uma boa noite a todos.